Pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha, é o seguinte, eu decidi gravar essa videoaula para explicar um pouco melhor esse conteúdo, que é um conteúdo novo. Eu tenho acompanhado as aulas lá do Centro de Mídias e vi que eles fizeram esse conteúdo, eles fizeram essa aula e eu queria explicar ele um pouquinho melhor para vocês. É muito importante a gente entender essa matéria. A gente vai começar a falar um pouquinho da Guerra Fria, para que vocês entendam o conteúdo que vem depois disso, tá? Então é muito importante vocês entenderem essa sequência. Eu queria falar qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá no WhatsApp que eu vou ajudar vocês, ok? Antes da gente começar, eu queria lembrá-los que nós estamos começando já o segundo bimestre e o conteúdo ele é diferente, é um conteúdo novo, mas é um conteúdo assim muito top, porque geografia é top, né, gente? Vamos falar a verdade, é a melhor matéria que existe, né? Tô brincando. Mas enfim, gente, o que nós vamos estudar então no segundo bimestre? A gente vai ver um pouquinho quais são as relações de poder, olha que chique, as relações de poder entre os países, como esses países se relacionam, como que eles fazem os acordos econômicos e financeiros e como que isso influencia a nossa vida, ok? Para ilustrar, para a gente entender essa relação atual, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás na história e explicar um momento muito importante para vocês. Com certeza os pais de vocês se lembram disso, tá? Se vocês quiserem perguntar para eles, eles vão saber o que significa. Que foi o período da chamada Guerra Fria, ok? Então vamos lá, bora para a aula. Qualquer dúvida, a gente pode me chamar lá no WhatsApp, ok? O conteúdo da aula é Guerra Fria e Ordem Bipolar, e esta aqui é a nossa habilidade, ok? Analisar fatos e situações referentes à integração mundial econômica, política e cultural e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. Então, bora para a aula. Pessoal, vocês devem estar se perguntando o que foi a Guerra Fria. Gente, a Guerra Fria ela não foi uma guerra de verdade, para começar, tá? Ela começou logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, terminou a Segunda Guerra, 2 anos depois começou esse período chamado de Guerra Fria. Pessoal, a Segunda Guerra Mundial, eu quero fazer um comentário aqui, ó. Teve um país que perdeu, assim, bonito a Segunda Guerra, tá? Vocês sabem quem é? Vou dar um segundo aí para vocês pensarem, hein? Fiz, foi ela mesma, a Alemanha. Gente, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial e isso foi determinante no futuro dela. Eu vou falar do caso alemão um pouquinho mais para frente, ok? Mas guardem que foi ela que perdeu a guerra. Pessoal, por que vocês acham que foi usado o termo Guerra Fria? O que isso significa? Gente, Guerra Fria não foi uma guerra de verdade, tá? Foi utilizado o termo Guerra Fria porque não foi uma guerra armada, foi um conflito de ideias, foi um confronto de ideias, ok? Aqui no nosso slide está falando que foi uma disputa ideológica. O que significa ideologia? É uma ideia, é uma coisa que eu defendo, certo? Na verdade, essa disputa ela foi entre dois sistemas políticos e econômicos diferentes, ok? O socialismo e o capitalismo. Nós vamos estudar o que é o socialismo e o que é o capitalismo. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas isso é muito importante. Então, ó, se cair lá na perguntinha, o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma disputa de ideias entre os sistemas políticos socialismo e o capitalismo, ok? Pessoal, o bloco capitalista ele era liderado pelos Estados Unidos, né?
Então, os Estados Unidos, ele queria influenciar o mundo com o sistema capitalista, certo? Ele queria que a maior parte do mundo adotasse o sistema capitalista. O outro lado, rival dos Estados Unidos, era o Bloco Socialista, certo? Quem liderava o Bloco Socialista era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Putz, que nome grande, hein, gente? Mas não se assustem, tá? Vocês devem estar aí se perguntando, professor, que país é esse? Eu nunca ouvi falar da União Soviética. Pessoal, a União Soviética era a Rússia, tá? A Rússia era a antiga União Soviética, ok? Então, de um lado eu tinha o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e tinha o socialismo, liderado pela URSS, ou União Soviética, tá, pessoal? As duas palavras são a mesma coisa, certo? Aqui no próximo slide eu coloquei umas bandeirinhas para ilustrar para vocês. Então, essa aqui, para quem não conhece, é a bandeira dos Estados Unidos, que defendia o sistema capitalista, certo? Versus, vocês gostaram do meu verso aqui, né, bonitinho. Versus a União Soviética, né, tinha essa bandeira aqui, o fundo vermelho, com esse símbolo, que eu vou explicar o que defendia o socialismo. Galerinha, o socialismo tem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo, ele representa a classe trabalhadora, tá? O sistema político do socialismo, ele valoriza muito o trabalhador. Eu vou explicar para vocês o que é daqui um pouquinho. Então, toda vez que vocês virem esse símbolo aqui, ó, a foice e o martelo, é porque eles queriam representar a classe trabalhadora, certo? Gente, aqui está o ponto principal da nossa aula, certo? Nesse slide, pessoal, eu quis concentrar só o básico, só o essencial, eu não aprofundei o conteúdo, mas para a gente conseguir prosseguir aí na matéria, tá? Esse slide que está aí na telinha de vocês é o mais importante dessa aula, ok? Aqui a gente vai entender o que foi o capitalismo e o que foi o socialismo, certo? Então vamos lá. Pessoal, o sistema capitalista que era defendido pelos Estados Unidos, ele tem algumas características, tá? A primeira característica desse sistema é a busca por lucro. Gente, o que mais importa no sistema capitalista é o dinheiro, ok? Ó, a própria palavrinha aqui, ó, capital, quer dizer dinheiro, quer dizer lucro. Isso significa que tudo que era produzido dentro do sistema capitalista tinha que gerar lucro, certo? Uma outra característica do capitalismo é a sociedade dividida em classes. O que é isso, pessoal? O que é uma sociedade dividida em classes? Eu tenho a classe rica, eu tenho a classe média e eu tenho a classe pobre, tem a classe trabalhadora, certo? É desnecessário dizer que essa sociedade dividida em classes aqui, ela é bem desigual, né? A classe trabalhadora recebe menos lucro que a classe rica, né? Uma outra característica nós temos aqui, ó, o direito à propriedade privada, certo? O que significa isso, pessoal? Direito à propriedade privada nada mais é do que você ter direito de abrir o seu próprio negócio. Você é dono da empresa, você é dono do meio de produção, ok? Então, no capitalismo, você tem todo esse direito, ok? Uma outra característica do capitalismo é a concorrência de preços, né? Existem várias marcas no mercado, né? Umas são mais baratas, as outras são mais caras, justamente porque existe essa concorrência. Gente,
Vocês notaram alguma coisa estranha do que a gente vive no sistema capitalista? É praticamente o sistema que nós vivemos atualmente, tá? Agora vamos lá para o outro lado. E o socialismo? O que significa socialismo? Vamos pegar esse comecinho aqui da palavra, ó, o social. Gente, social o que lembra? Pessoas, tá? Social lembra pessoas. Então, o que importa no socialismo? A qualidade de vida das pessoas. Ao contrário do capitalismo que só busca o lucro, o socialismo ele se importa mais com a igualdade entre as pessoas, ok? A primeira característica aqui do socialismo é a economia planificada. Isso significa, gente, que o Estado, o governo do país, ele controla toda a produção. Isso significa que você não pode ser dono de nada, 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 nada. Quem controla tudo é o Estado, certo? O dono de todas as empresas, de todo o comércio, de tudo que existe no país que gere lucro é o governo, certo? No socialismo também não existe a sociedade dividida em classes. Sabe por que, gente, não existe uma sociedade dividida em classes? Porque todo mundo recebe o mesmo salário, certo? Como é o Estado que controla a riqueza, todo mundo ganha o mesmo salário. Vamos pensar aqui no sistema capitalista, gente. Vamos pensar numa empresa, certo? Quem ganha mais? O cara que faz o cafezinho ou o presidente da empresa? Óbvio que seria o presidente da empresa, certo? Se o sistema fosse socialista, tanto o presidente quanto o cara que faz o cafezinho iam ganhar a mesma coisa. Por isso que não existe divisão de classe social. Uma outra característica é o meio de produção socializado, né? Isso significa que ninguém é dono de nada, é tudo repartido, e toda a riqueza gerada é igualmente dividida por todos. Pessoal, ficou clara então a diferença do capitalismo para o socialismo? O capitalismo, o que mais importa é o lucro e existe concorrência. No socialismo, o que mais importa é a igualdade entre as pessoas, o Estado controla toda a produção e a riqueza gerada é dividida igualmente para todo mundo. Bem, isso é o que deveria ser, né? Eu coloquei aqui, ó, esse desenho que é muito interessante. Aqui mostra o presidente dos Estados Unidos na época e um carinha aqui, o presidente não, né? O governante lá da União Soviética. Gente, vocês pararam para pensar por que esses caras se odiavam tanto? Por que será que eles queriam dominar o mundo com os seus sistemas políticos? Pessoal, quanto mais domínio político um país tem sobre os outros, mais poderoso ele é, ok? Então, esses dois países, eles queriam que os outros se influenciassem pelo seu sistema político. Então, os Estados Unidos gostaria que a maior parte do mundo fosse capitalista e a União Soviética queria dominar os países com o seu sistema socialista, certo? Gente, uma observação importante. Vocês devem estar aí se perguntando, professora, por que não aconteceu uma guerra de verdade, né? Por que não houve uma guerra entre esses dois países? Por que eles não chegaram a se atacar? Gente, na Segunda Guerra Mundial, o que fez, olha aqui essa imagem aqui do lado, ó, representa bastante. O que fez a Segunda Guerra Mundial terminar foi uma bomba nuclear. Então, o potencial de destruição de uma bomba nuclear é gigantesco. Existia um medo de que a próxima guerra fosse uma guerra nuclear. Olha os mísseis aqui embaixo, ó. Se essa guerra fosse de fato nuclear, pessoal, a gente não estaria aqui tendo essa aula,
tá? Muito provavelmente, mais da metade da população mundial teria sido afetada ou morta. Então, o medo de uma guerra nuclear era muito grande. Por isso que não houve uma guerra armada de fato. Foi um conflito de ideias, certo? Era uma provocação. Um país ficava provocando o outro, ok? Lá no comecinho da nossa aula, eu expliquei, estava lá no título, ordem bipolar. O que, que significa isso? Vamos pegar a palavrinha bipolar aqui, ó. Bi. O que, que lembra bi? Dois, tá? Por exemplo, bicampeão, a pessoa foi campeã 2 vezes, ok? Bipolar, dois polos, certo? Dois polos de poder político. Quais eram esses dois polos de poder político, gente? O polo capitalista e o polo socialista, ok? Lembrando que o capitalismo, defendido principalmente pelos Estados Unidos, e o polo socialista, defendido pela União Soviética ou URSS. Pessoal, lembra que eu falei que a Alemanha perdeu a guerra? Então, né, ela se lascou durante a Guerra Fria. Ela foi dividida. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar nessa divisão. Começou assim, vamos acompanhar aqui no nosso slide. Começou assim: depois de vencer a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a União Soviética concordaram em dividir a Alemanha. Então, os países que ganharam a Segunda Guerra colocaram a Alemanha, que perdeu, e dividiram a Alemanha. Cada país ficou com um pedaço dela. Berlim, gente, para quem não sabe, Berlim é a capital da Alemanha, tá? Berlim permaneceu sob o controle soviético, ou seja, sob o controle da União Soviética. Mas por ser a capital do país, que no caso seria a cidade mais importante, também foi dividida. Os países capitalistas ficaram com o lado oeste, enquanto os soviéticos, né, os socialistas, ficaram com o lado leste. Então, gente, qual foi a solução brilhante que eles tiveram? Eles dividiram a Alemanha no meio. Um lado da Alemanha era socialista e o outro lado da Alemanha era capitalista. Ah, vocês curtiram meu meme aqui, hein? Vocês devem estar super confusos agora. Como assim, professor? Eles dividiam um país inteiro? Sim, gente, eles dividiram um país inteiro, tá? O que dividiu o país era o Muro de Berlim. Isso vocês já devem ter ouvido falar, é um muro muito famoso. Pessoal, lembrando que nessa época a Alemanha ela não era um país, eram duas Alemanhas, eram dois países completamente diferentes. A Alemanha Ocidental, que é do lado esquerdo, vamos dizer assim, era o lado sob o domínio do capitalismo. E a Alemanha Oriental, que ficava do lado direito, vamos dizer assim, era dominado pelo socialismo. Então, na época da Guerra Fria, gente, existiam duas Alemanhas, eram dois países completamente diferentes, tá? Uma Alemanha era capitalista e a outra Alemanha era socialista. E o que dividia as duas Alemanhas era o Muro de Berlim. Aqui eu coloquei uma fotinho do muro, tá? Esse aqui, ó, onde eu tô acompanhando aqui com o meu mouse, era o Muro de Berlim. Gente, ele passava pelo país inteiro, tá? Lembrando que a Alemanha não é um país tão grande assim, mas ele dividia um país inteiro. Ele demorou mais ou menos 11 anos para ficar pronto. Então, de um lado era a Alemanha capitalista, do outro lado a Alemanha socialista, certo? Gente, aconteceram vários problemas do lado socialista da coisa, tá? E esses problemas, gente, eles culminaram, né? Acabou por culminar no fim da União Soviética. O socialismo, gente, da maneira como ele era feito, ele não deu certo.
Porque lembra que eu expliquei que no socialismo tudo deveria ser dividido igualzinho, bonitinho, cada um com a sua parte? Isso não aconteceu, tá? O que aconteceu de verdade durante anos da Guerra Fria, gente, desculpa meus cachorrinhos. Durante anos da Guerra Fria, a União Soviética, ela investiu a maior parte do dinheiro na indústria espacial, né, que era o desenvolvimento de satélite, e na indústria de armas. E deixou de lado os investimentos necessários para a população. Então, indústrias, empregos, educação, agricultura, tudo isso, gente, foi esquecido. A União Soviética investia em armas, enquanto a população foi esquecida. As pessoas estavam passando fome, elas estavam morrendo. Elas não tinham emprego, elas não tinham remédio, elas não tinham educação. E as pessoas começaram a se revoltar com isso. Então foi uma pressão popular muito grande, né, que fez com que a União Soviética ela se desintegrasse, ou seja, ela deixou de existir, certo? Esse fato marcou o fim do socialismo. Então, perguntinha, por que o socialismo ele não deu certo? Porque a União Soviética estava investindo em armas e esqueceu da população que precisava de investimento também. Um outro fator que marcou o fim do socialismo, pessoal, e da ordem bipolar, né? Por que o fim da ordem bipolar? Gente, se tinha de um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo, e o socialismo deixou de existir, não tem mais sentido eu falar em ordem bipolar, né? Já que só sobrou o capitalismo. Um dos fatores que marcaram o fim do socialismo também, gente, foi a queda do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele caiu em 1989. Guardem essa data que é importantíssima. Ele caiu em 1989, reunificando a Alemanha. Isso significa que a Alemanha passou a ser o único país agora capitalista, ok? Então, dois fatores aí marcaram o fim do mundo bipolar: a queda do Muro de Berlim e o fim da URSS, o fim da União Soviética. Essa foto aqui, gente, ela é muito impressionante, ela é bem marcante. Ela mostra as pessoas derrubando o Muro de Berlim. Então, o Muro de Berlim caiu? Não, ele foi derrubado. As pessoas já não aguentavam mais viver em duas Alemanhas diferentes. Elas não queriam mais viver sobre o sistema socialista. Então elas se uniram, os dois lados, tá, gente? Elas se uniram e derrubaram o muro, né? Então, em 1989, o muro caiu. Gente, essa queda do Muro de Berlim, ela marcou o fim do regime socialista. Ela foi um marco histórico. E nesse período, né, esse marco deu início a um novo período. Esse período ele é chamado de Nova Ordem Mundial. Esse conteúdo aqui, galera, vai ser o próximo conteúdo que nós vamos estudar, certo? Eu não vou falar dele aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido, mas é muito importante que vocês guardem isso, tá? Essa nova ordem mundial, ela começou logo após a queda do Muro de Berlim. Essa nova ordem mundial, gente, também ficou conhecida como mundo multipolar. Notem que agora eu não tenho mais o mundo bipolar, eu tenho o mundo multipolar. O que significa multi? Vários, tá? Então vamos lá. Esse mundo multipolar, ele é marcado por novos polos econômicos de poder, né? Ou seja, agora o que vale, o que está contando para um país ser uma potência é a sua economia, né? No caso dos Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. E um outro fator que marcou o período também foi a hegemonia, que eu já expliquei essa palavrinha para vocês, que significa domínio. Foi o domínio do sistema capitalista no mundo, certo? Quem ganhou a Guerra Fria, então? Os Estados Unidos.
que se consagrou aí como o país mais poderoso do mundo, e é até hoje. E o sistema capitalista, então, está presente em vários lugares do mundo. É o sistema atual da maioria dos países, ok? Galerinha, por hoje é só. Eu espero que a aula tenha ficado clara. Se vocês não entenderam alguma coisa, olha que bonitinho. Se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem me chamar lá no WhatsApp que eu explico para vocês, tá bom? Façam as atividades e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, ok? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus.